Você sabia que existem clichês que já foram tão utilizados para início de livro que, em vez de se conectarem com o leitor, acabam afastando e tornando o início da história muito sem graça, muito repetitiva? Quer saber que clichês são esses? Então fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Muito bom tê-lo de volta ao meu canal. E se você está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é Ronise Aline, sou escritora, consultora literária e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os principais clichês que devem ser evitados no início de uma história. O primeiro deles é o prólogo sem sentido. Para início de conversa, prólogo já é uma questão bem polêmica. Há quem defenda os prólogos e há quem condene os prólogos. Por quê? O prólogo, se ele for mal utilizado, ele pode representar um falso começo da história. Imagine que você começou a ler um livro, existe um prólogo e aqueles personagens, aqueles eventos que vão sendo apresentados são tão interessantes que rapidamente você se sente enredado por aquela trama. Você vai se envolvendo e de repente o prólogo acabou. Começa o primeiro capítulo. E você imagina que a história vai continuar do ponto onde parou no prólogo. Mas não. É uma história completamente diferente, com personagens diferentes, época diferente, trama diferente. Você se sente meio enganado. Poxa, você se dedicou ao prólogo, você se envolveu com o prólogo, você está torcendo por aqueles personagens e de repente eles não existem mais. Pode ser que esse prólogo seja um momento anterior da história, pode ser que seja um momento futuro, mas o que o leitor vai sentir é que ele vai precisar iniciar novamente esse contato, ter novamente um conhecimento, uma aproximação com uma nova trama. Então, prólogos devem ser usados com muito cuidado quando a gente tiver absoluta certeza de que eles fazem sentido para a trama. E quando é que eles não fazem sentido? Normalmente, quando trazem uma enxurrada de informações sobre o passado do personagem, principalmente do protagonista. Então imagine que o leitor ainda nem sabe exatamente o que vai acontecer naquela história, quem é esse protagonista, se vai gostar dele ou não vai gostar, se vai torcer por ele ou não vai torcer, e ele já se vê imerso num monte de informação sobre o passado de alguém que ele sequer conheceu. Imagine você conhecendo uma pessoa hoje e ela já joga em cima de você todas as informações sobre a vida dela, sobre o passado. Que impressão que você vai ter? Você fala, meu Deus, eu não sei nem se eu vou ser amigo dessa pessoa, né? Por que eu estou sabendo tudo isso sobre ela? Então, prólogos que servem para trazer toda a vida pregressa, todo o passado do personagem, do protagonista, são prólogos que vão afastar o leitor. A gente precisa primeiro cativá-lo, instigá-lo para querer continuar a ler a nossa história. E só depois, aos poucos, vamos apresentando fatos do passado que interferem na história, que são importantes para o leitor conhecer. Então, um prólogo que começa com essa enxurrada de informações do passado não é um prólogo que faça sentido. Normalmente, informações sobre o passado só precisam ser trazidas à tona no momento em que elas vão interferir de alguma forma na trama. Então, lá para frente, quando for preciso para o leitor se situar, entender alguma situação, você pode trazer essa memória do passado em formato de flashback. Daí sim, o leitor já vai estar envolvido com aqueles personagens, vai fazer muito mais sentido para ele. Outro clichê que também costuma ser utilizado com bastante frequência é o do falso começo. Existem algumas situações que, quando aparece em cena, o leitor já fica com a pulga atrás da orelha. Quando o início traz alguma informação muito absurda, muito surreal, o leitor já começa a desconfiar que aquilo não é a verdade. É o caso, por exemplo, dos sonhos. Você começa a sua história com uma cena que prende a atenção do leitor, que instiga, ele fica curioso e de repente o despertador toca e o seu protagonista acorda. E tudo não passou de um sonho. O que o leitor sente? Frustração.
o que ele achava que era uma grande cena, algo incrível que estava acontecendo com o personagem, era nada mais do que um sonho. Com isso, o leitor pode se sentir desconectado da história. Outro falso começo é quando essa cena, em vez de terminar em sonho, termina em uma morte. Há um longo capítulo no qual o leitor vai se envolvendo com o personagem, vai torcendo por ele, acha que é o personagem principal, que ele vai acompanhar ao longo de toda a trama, e esse personagem morre. E no capítulo seguinte, a história recomeça, aí sim com o protagonista. Se você vai trazer alguma morte no início da sua história, cuide para que você não trabalhe esses laços com o leitor e o personagem de uma forma muito intensa, para que ele se envolva tanto e acabe se frustrando quando ele descobre que aquele personagem que ele achava que ele iria acompanhar ao longo de toda a trama acabou de morrer. O leitor, ele costuma se conectar com a primeira imagem, com a primeira cena, com o primeiro personagem que aparece. Ele acaba entendendo que aquela cena, aquele cenário, aquele personagem são importantes para a história. Alguns gêneros costumam usar isso de forma mais frequente, mas é preciso sempre ter em mente até que ponto eu estou trabalhando o elemento surpresa e até que ponto eu estou enganando o leitor, levando a acreditar que a trama está indo numa direção e ela vai em outra. Lembrando que não estamos falando aqui de plot twists, de reviravoltas que surpreendam o leitor. Isso vai acontecer depois de um tempo em que ele já está envolvido com a trama. Logo no início, ele pode se sentir perdido, confuso em relação à história. Outro clichê é começar com uma cena de alto impacto. Algo que com certeza vai prender a atenção do leitor, mas que não tem nada a ver com a história. Imagine que você coloque logo no início da história o seu personagem agarrado a um penhasco, quase caindo lá embaixo. É uma cena que pode ser muito interessante, mas se nas próximas cenas isso não tiver nada a ver com a vida do personagem, com quem ele é, com a trama, serviu apenas para fisgar a atenção do leitor e não para conectá-lo com a história, foi uma cena perdida. A sua história, que prometia ser uma história de aventura, de ação, se mostra uma história muito calma, com um ritmo bem mais lento, bem mais leve do que uma história de aventura. Outra situação que pode se transformar em um clichê a ser evitado é o diálogo. Muitos escritores gostam de começar suas histórias com diálogo. Pode ser uma boa forma, se você trouxer um diálogo que contextualize aquela cena e que seja importante para revelar, para dar o pontapé inicial na sua trama. Mas é importante lembrar que um diálogo ele traz duas ou mais pessoas, personagens que o leitor ainda não conhece. Então, algo que poderia ter um efeito muito bom mais para frente, em que o leitor, já conhecendo os personagens, iria admirar muito e curtir muito aquele diálogo, no início da história pode ficar deslocado, pode ficar sem sentido, porque é um diálogo que mais confunde do que explica. Uma forma de fazer isso funcionar é inserir junto com o diálogo um contexto. Se é uma briga entre dois personagens, por que eles estão brigando? Deixar o leitor perceber o que está em jogo naquele diálogo. Quais são os sentidos ocultos? A que realmente os personagens estão se referindo? Uma outra forma de começar sua história que pode ser problemática é o famoso acorde. Sua história começa com o personagem acordando, com o tocar do despertador ou não. O problema é que quando acordamos, normalmente a nossa história, a nossa vida não é lá muito interessante. Esse personagem vai acordar, vai ao banheiro, vai escovar os dentes, vai tomar banho, vai se vestir, vai tomar café. Se nada de extraordinário começar nesse início do dia, vai se tornar uma cena um tanto quanto chata para fisgar o seu leitor. Não queremos ler histórias sobre pessoas entrando no ônibus, indo para o trabalho, indo para o colégio, voltando para casa, almoçando, indo pagar conta no banco. Nós queremos coisas extraordinárias. Então, normalmente, quando a gente começa com o personagem acordando, é preciso que a gente subverta esse clichê, que a gente traga algo realmente interessante, que o leitor já fique atento para o que vem em seguir. Um bom exemplo de subversão desse clichê é o início de Jogos Vorazes. Nele, ao acordar, a protagonista olha para o lado e fala: "Quando eu acordo, o outro lado da cama está frio." Isso nos sugere que existe alguma coisa errada. No final do primeiro parágrafo, já descobrimos que algo ruim está para acontecer. Este é o dia da colheita.
Nesse caso, foi usado o clichê da personagem acordando, mas justamente para que houvesse a percepção dela de que algo estava errado e o próprio leitor fosse avisado de que aquele era um dia decisivo para a família. Próximo clichê: espelho, espelho meu. Há uma ânsia em muitos escritores em apresentar as características, os atributos dos personagens assim que eles aparecem em cena. Por si só, isso não é lá muito interessante, porque mais uma vez voltamos à questão de que o leitor ainda não está envolvido com a história para se interessar sobre a aparência daquele personagem, antes de saber exatamente o que vai acontecer com ele. E a ideia do espelho é que o personagem se olhe nele e comece a descrever-se para o próprio leitor. Mas não é meio estranho você olhar para o espelho e ficar falando em voz alta: nossa, meus cabelos negros, meus olhos escuros, minha pele morena? Por que você estaria fazendo isso? Olhando para o espelho e falando sobre si próprio em voz alta. Agora, mais uma vez, nós podemos subverter esse clichê. Como usar o espelho de uma forma inteligente e instigante? A abertura de Divergente usa o espelho para causar um certo mistério. O personagem diz: há um espelho em minha casa. E aí você pensa: por que apenas um? E as próximas linhas vão aumentando mais o mistério. O leitor se pergunta por que aquele único espelho fica escondido e ele só tem permissão de usá-lo uma vez a cada 3 meses. Ou seja, não é que espelhos sejam proibidos. Então pense nesses clichês como possíveis de serem usados se você usá-los de uma forma diferente. Tem outros clichês que você também já não aguenta mais ver em início de livros? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Não é inscrito ainda? Se inscreve no canal para não perder mais nenhuma dica, nenhuma técnica literária. E não esqueça de olhar aqui embaixo na descrição, porque tem um link da nossa comunidade no Telegram, totalmente gratuita, uma nova técnica a cada semana. Te espero no próximo vídeo.